Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo, venhamos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos o terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, domingo da alegria. São duas palavras, recordemos, no latim para expressar alegria. Uma é o Gaudete, que celebramos hoje. E por que Gaudete? A expressão utilizada por São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Assim é a antífona de entrada da missa de hoje. Antes de iniciarmos a nossa meditação, vos peço a compreensão por não ter podido realizar as homilias esta semana. Aqueles que sabiam da situação, agradeço as orações, porém minha mãezinha foi hospitalizada e com isso estive socorrendo ela e as situações em casa, e por conta dos trabalhos não me restava tanto tempo para aplicar a meditação e gravação. Então, agradeço a compreensão, mas também a oração de todos. E continuem rezando por mim e pela minha família. Entremos na liturgia então de hoje. Hoje a igreja pode também se revestir, ou seja, o sacerdote, a liturgia, se revestir do rosáceo. Que seria o quê? Um tom de roxo com um pouco da tonalidade de branco, onde mostra que no meio das trevas uma luz começa a brilhar. É como o branco do Natal que já começa a resplandecer, nos enchendo de esperança. E assim, a liturgia de hoje nos chama a esta alegria. Mas qual alegria? Tenhamos em conta que não é a alegria que nós tantas vezes pensamos, mas sim a alegria de quem encontrou o sentido da sua existência, o sentido da sua vida. E seguimos com o profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta, intransitável, exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e do Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Temos aqui Isaías profetizando em relação, logo mais veremos, aquilo que virá. Mas o que? Fala do deserto. O povo que, recordemos a meditação do domingo passado, atravessará em linha reta, uma retidão também de vida simbolizada aí, pelo deserto, para chegar de volta à sua terra. Uma terra que se tornou deserta, intransitável, também. Por quê? Porque, bem sabemos, basta olharmos os antigos casarões no nosso país, nas nossas cidades, ou até mesmo casas abandonadas. O que acontece? Se torna um lugar deserto, inóspito, intransitável pela sujeira, pelo pó, e assim por tantas coisas. Então, é esta alegria que fala da transformação, Isaías. Chegará um momento
em que nada disso mais será deserto, mas será como o Líbano. O Líbano era uma alta montanha cheia de vida, verdejante, cheia de plantas, muito importante, assim também o Carmelo e Saron. E o Senhor, através de Isaías, nos fala a mesma coisa. E tenhamos esta esperança. Mas a esperança que também nos chama toda a liturgia de hoje, como veremos na segunda leitura, não é somente um esperar que tal coisa vai acontecer, mas é de quem confia no Senhor e age confiando nele. Não fica parado. Segue a leitura. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Vemos então, mais uma vez, esta leitura que já meditamos em outra ocasião, que devemos de fortalecer as nossas ações, as boas ações. Não é somente as mãos enquanto tais, mas as mãos simbolizam as obras. E firmar os joelhos, ou seja, ter a força de caminhar, de seguir adiante, de não desistir. Criai ânimo, não tenhais medo. Vemos aqui mais uma vez a frase que aparece 366 vezes na Bíblia: não tenhais medo. Nós temos vivido neste ânimo no Senhor, confiando que Ele vem, não como um Deus vingativo, porque recordemos, o primeiro que merece receber a vingança do Senhor somos nós mesmos pelos nossos pecados. Mas Ele vem como recompensa que pagará aos justos e aos injustos aquilo que fizeram, vai recompensar a cada um. Isso não é vingança, é justiça. Temos esta confiança, esperamos o nosso Salvador, porque qual é o problema dos nossos tempos? Nós não queremos, de forma inconsciente, não queremos mais um Salvador. Nós não queremos passar desta vida para a eternidade. Por isso achamos que não necessitamos mudar de vida, que não necessitamos do Senhor. Conseguimos por nós mesmos que seremos imortais nesta terra. Não é assim. O nosso Salvador vem e isso deve de ser uma alegria para nós. E não que virá com a nossa morte, mas ele vem a cada dia, e é isso que deve de dar ânimo a cada um de nós. É isso que está a nos indicar também o profeta Isaías. Ele vem quando? Agora. No dia a dia, quando eu busco, a cada momento de minha vida ele vem, eu queira ou não queira, ele está vindo. Ele quer me salvar, mas eu quero ser salvo. Ele quer me encontrar, mas eu quero encontrá-lo. Ele quer se revelar para mim, mas eu quero que ele se revele. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. O que vemos aqui, irmão e irmã? Tenhamos em conta que aquilo que aconteceu em Jesus, com Jesus, melhor dizendo, porém que continua na nossa história, iremos compreender melhor meditarmos o Evangelho. Não são somente os gestos, as ações que Jesus realizou, mas aquilo que ele quer indicar e realizar através de tudo aquilo que vimos em seus atos de amor, as curas, libertações e tudo o que fez. E fala que iremos para casa com infinita alegria brilhando em nossos rostos. Por quê? Porque vivemos para o Senhor e no Senhor. Mas realmente, irmão e irmã, nós assim temos nos esforçado em viver, em buscar esta vida na graça do Senhor. Passemos brevemente pelo Salmo.
Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. E assim, o Salmo depois fala todas as ações que o Senhor faz para salvar o seu povo. Nós pedimos, cantando no Salmo de hoje, ou rezando neste Salmo, que o Senhor venha salvar o seu povo. Mas esse pedido é autêntico. Reconhecemos ao fato. O Evangelho de São Mateus hoje nos apresenta como protagonista, uma vez mais, João Batista, depois Jesus. João Batista que fala através de seus 2 discípulos. Naquele tempo, João estava na prisão. Onde estava João? Primeiro fato. João estava agora na prisão. Não está no Rio Jordão, não está em Jerusalém, não está no templo. Está numa prisão. Por causa de defender a verdade. Por causa de anunciar a vontade de Deus. Ele está sofrendo numa prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes, antes da resposta de Jesus. Tenhamos em conta. João Batista está preso em Macaronte, uma das 8 fortalezas que existia em Israel, construída pelo rei Herodes. E esta ficava perto do Mar Morto, na Pérea, em uma alta montanha. Era um lugar muito bom, e ali, normalmente, Herodes, que prendeu o filho que prendeu justamente João Batista, fazia suas festas e gostava de ir para este lugar, porque estava naquele que foi dado para seu reino, a Pérea. E então, com certeza, os discípulos de João, como vemos, tinham contato com João. Recordemos, Herodes tinha respeito a João e permitia, provavelmente, que seus discípulos falassem com ele na prisão. E ele escutava tudo aquilo que era anunciado do que Jesus realizava. E antes, o capítulo anterior, nós vemos que Jesus realizou 10 curas, que viram e contaram a João Batista. Curas, por quê? Por que então este questionamento de João Batista? Que recordemos, João Batista, como profeta, sabia muito bem quem era Jesus, seu primo. Mas faz a pergunta por caridade aos seus discípulos, para que eles, questionando, possam assim ter a fé em Jesus. Na escuridão de sua fé, possam ter a fé em Jesus pelo questionamento, justo, santo. E assim, recordemos, naquele tempo a doença era o castigo aos pecadores. Ele está sofrendo porque pecou, porque fez tal coisa. Então, como Jesus está realizando essas coisas? Como pode ser o Cristo? Se o Cristo que esperávamos era o justo juiz que iria colocar para fora os romanos e todos os reinos que tentam dominar Israel? Aqui está o questionamento por trás. E ainda podemos ter o questionamento, profeta que está sofrendo na prisão, que espera uma libertação. E aqui, qual Messias você espera? Porque os discípulos de João esperavam um Messias que não correspondia a quem era Jesus. Se você, como eles, espera um Messias que faça milagre na sua vida e substitua aquilo que você deve de fazer, iluminado por Deus, você ficará eternamente iludido nesta vida e não conhecerá Jesus. Então saia desta ilusão ou desilusão. Entre na dinâmica de quem é realmente Jesus. E continuemos ainda. Jesus começa a responder e de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Vemos os verbos colocados aqui. Está no gerúndio e ouvindo primeiro e vendo depois.
Então a palavra, o dabar, que vimos ainda semana passada e semana retrasada aqui, se faz importante para Mateus, se faz importante para os discípulos. É necessário ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Jesus, escutar ao Cristo e depois ver. Mas realmente, o quanto escutamos o Senhor, meditamos Sua palavra, procuramos conhecê-lo através daquilo que Ele nos fala, nos orienta, nos ensina. O quanto, irmão e irmã, nós realmente nos colocamos neste caminho de ouvir e ver. E continua Jesus. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Então vimos tudo o que Jesus disse. Jesus escandalizou também minhas convicções. Quando falo minhas, quero dizer a minha e a tua. Nós devemos de nos deixar interrogar por ele, para crescermos de fé em fé, como diz São Paulo. Jesus não vai ser 100% daquilo que eu acho, de quem eu penso que ele é. Ele sempre vai nos surpreender. Vejamos os santos, o quanto, no início de um caminho de conversão, aqueles santos convertidos tiveram um encontro com Jesus que ao longo da vida foram sendo transformados. O próprio São Paulo, a ideia que ele tinha de Deus antes de cair do cavalo, como nós dizemos, foi completamente mudada, foi completamente transformada ao longo de seu ministério, ao ponto de que ele chegou a dizer: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Mas Jesus também já escandalizou alguma convicção minha e tua, irmão e irmã? Nos deixamos interrogar por ele? Jesus não se maravilha que estejam desconcertados com seus gestos, os discípulos de João, através da pergunta de João. Por quê? Porque, recordemos, esperavam um Messias vingativo que iria renovar o reino de Israel. Porém, ele tem somente gestos de amor e de salvação. Não faz mais que isso. Não se vinga, não destrói. Então, Jesus, o que dá de resposta aos discípulos de João ele mostra que se cumpre a profecia de Isaías e que nele se dá início um mundo novo, um mundo diferente, conforme estava escrito em Isaías. Toda a profecia, Isaías era o grande profeta do Messias, então toda a profecia de Isaías se está realizando nele. Primeira coisa, os cegos. O que acontece? Eles começam agora a enxergar. Não somente aqueles que foram curados da cegueira física, mas o Senhor está a orientar a nós, a todos, ao longo de todos os tempos, que curados de nossas cegueiras, onde damos excesso de valor a coisas desnecessárias, começamos a ver as coisas conforme Deus vê e damos o justo valor às coisas como devem ser dadas. Depois, segundo, paralíticos que andam. Os paralíticos, aqueles que não conseguiam encontrar um caminho, não tinham forças para caminhar, podem agora caminhar porque escutaram e viram Jesus. Caminhar rumo a uma meta na sua vida. Vão numa direção correta, têm uma direção para guiar suas vidas. Depois, os surdos que ouvem. Já não se escuta somente a si mesmo, de uma forma egoística. Com o Evangelho, passa agora a escutar o outro, a abrir os ouvidos para escutar os demais. Continuemos, os leprosos. Os leprosos, vejamos, a lepra é algo que esteticamente acaba com a beleza
do corpo, a pele que fica toda destruída, deformada por causa da lepra. Então, isso simboliza o apego aos pecados e às coisas deste mundo, que ao escutar o Evangelho, sendo transformados, cada um de nós, abandonamos todo este apego e nos tornamos belos em Cristo. Ressuscitam os mortos, o que quer indicar também o Senhor, que todos aqueles que não vivem do Espírito de Deus estão mortos. Então, a vida nova que o Espírito Santo dá, a vida verdadeira para a qual nascem. E, por fim, os pobres são evangelizados, recebem a boa nova. E quer indicar o quê? Os humildes, os fracos, que agora podem realmente se sentir totalmente amados por Deus. Ver que Deus nunca os abandonou. E agora os questionamentos. O Evangelho abriu os nossos olhos, tirou a nossa cegueira. O Evangelho realmente nos fez caminhar rumo a uma vida diferente, uma vida em Deus, uma santidade. O Evangelho abriu nossos ouvidos ao ponto que escutamos os demais ou somente pensamos e escutamos a nós mesmos? O Evangelho nos livrou do apego ao pecado e às coisas mundanas para que a nossa alma tenha a beleza de Deus? O Evangelho nos ressuscitou para a vida nova no Espírito Santo ou seguimos vivendo uma vida de pecado, uma vida mundana? Ah, não tem problema, Deus não se preocupa com a minha vida. Não? O Evangelho nos faz sentir realmente amados por Deus e porque somos amados, o amamos de volta? Agora, continuemos. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Por 3 vezes vai falar Jesus. O que fostes ver? Primeira vez no deserto. Um caniço agitado pelo vento? O que está a indicar Jesus aqui? Jesus está a indicar que devemos de ter em mente um caniço à beira de uma água, o vento forte o leva para um lado e para o outro. Com esta frase, Jesus está a indicar que não foi isso que viram. Que João Batista não era um oportunista que adequava a sua vida, o seu ministério, a sua fala a toda a situação para ser agradável aos demais. Que não era movido para se adequar ao poderoso de turno, à moda dos tempos. João teve coragem de ser coerente e foi coerente até a morte. E assim também nos chama o Senhor a sermos coerentes com a nossa vida cristã, mesmo que nos sintamos sós, mesmo que pareça que ninguém mais viva a santidade, mas o quanto temos sido coerentes. Segunda pergunta de Jesus: o que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, segunda coisa, nós, enquanto homens, humanidade, temos a busca da beleza. E aqui não há nada de mal. A beleza em si, enquanto beleza, digamos assim, teoria, ela deve de ser buscada, deve de ser amada, porque Deus é bom, é belo, o belo pastor. Mas Jesus está chamando a atenção, cuidado com o luxo desenfreado, que é a idolatria do efêmero, do passageiro. E se você tem esta idolatria do efêmero, Jesus está a indicar, você perdeu o verdadeiro valor da vida. Por quê? Porque eu foquei naquilo que passa, naquilo que é belo, mas que acaba, para viver no reino deste mundo. E aqui não é somente a questão de roupas finas, mas é tudo aquilo que envolve a questão da beleza. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta.
É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. O que está a indicar Jesus aqui nesta frase? Está a indicar que João Batista é alguém realmente importante. Preparou o caminho do Senhor como Elias. E, assim, quer nos indicar que João Batista viu e intuiu o amor incondicional de Deus. Porém, ele ficou no batente da porta dos novos tempos. Nós, entretanto, entramos nestes novos tempos. Porque Jesus morreu numa cruz, nos redimiu, ressuscitou, nos deu seu Espírito, nos deu a igreja, nos deu sacramentos, e tudo isso João não recebeu. Por isso, aqueles que virão após João, não é que em questão de importância, não coloquemos isso, um é mais importante que o outro no reino dos céus. Humanamente, sim, João é mais importante do que qualquer um dos profetas e qualquer um de nós para o seu tempo, para aquilo que Deus preparou. Porém, o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque recebeu tudo aquilo que ele não pôde receber. João Batista não comungou a Eucaristia. João Batista recebeu o Espírito Santo, mas não a plenitude de Pentecostes. E então, temos mais, por assim dizer, entre aspas, recebemos mais graças que João Batista, e por isso devemos de dar conta daquilo que nos foi dado. E como temos vivido? Ainda, quando Jesus falou anteriormente daquele que não se escandaliza dele, fala daqueles que rejeitam a salvação oferecida por ele. Ele mostra também neste domingo com este evangelho que a alegria que Deus nos dá é premiada pelo sofrimento e pela cruz. Estamos dispostos a encontrar esta verdadeira alegria? Tenhamos em conta com o evangelho de hoje que a boa notícia muda a vida do homem. É um renascer do Espírito Santo. E por isso, se nós vivemos assim, a fé nos faz caminhar no escuro. A fé nos ajudará a caminhar em todas as dificuldades segundo a vontade de Deus. Mas Jesus, no evangelho de hoje, não foi compreendido na sua messianidade por ninguém. Poderíamos dizer até mesmo por poucos, para não dizer por ninguém. E nós? O problema é que nós muitas vezes achamos que já conhecemos plenamente a Jesus. Essa não é a verdade. Devemos de viver esta intimidade com o Senhor, na oração, nos sacramentos, na sua palavra, na meditação, e crescer para conhecê-lo verdadeiramente. E recordemos, um crer que se questiona para encontrar um Deus verdadeiro é necessário em nossas vidas. Muitas vezes devemos de questionar algumas coisas, não as verdades imutáveis, mas questionar as nossas convicções próprias, que vão contra aquilo que os evangelhos dizem, os santos ensinam, a igreja ensina, para que assim, nos questionando desta maneira, das convicções que nós temos, que talvez não sejam a verdade da fé, possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E por fim, a segunda leitura, que São Tiago nos diz: irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima, recordemos, não é só a questão do Natal, não é só a questão de quando o Senhor virá na parousia. O que dissemos ainda hoje na meditação: o Senhor
se apresenta a cada um de nós, se aproxima de cada um de nós. Ele quer estar conosco no dia de hoje. Ele quer vir à nossa vida no dia de hoje. Mas e nós, irmão, irmã, o quanto temos vivido na certeza desta proximidade? O quanto temos vivido nesta espera ativa? Realizamos a nossa parte, como diz aqui o texto, o agricultor faz o trabalho, depois ele tem que esperar a chuva. Mas nós temos feito a nossa parte de busca de conversão, da busca do Senhor, da busca dos sacramentos, para que no momento oportuno nós possamos colher os frutos do Espírito e nos encontrar com o Senhor. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. E aqui, ao falar de profeta, São Tiago está recordando, de forma especial, também João Batista. Vimos o que lhe aconteceu, vimos o como terminou a vida. Devemos de ter como modelo e seguir o seu exemplo, assim como dos santos. Mas realmente temos seguido o modelo deles e permanecido fiel ao anúncio do Evangelho, à vivência da fé, ao modelo de vida, para que possamos um dia chegar aos céus? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos com total abertura a esta busca e encontro do Senhor. Que, escutando suas palavras, seus ensinamentos, possamos amá-lo verdadeiramente e moldar a nossa vida segundo o seu Espírito Santo, para que, transformados pelo mesmo Espírito, vivendo a sua santidade, possamos viver a cada dia esta espera do encontro do Senhor e assim possamos um dia nos encontrar eternamente com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho, tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.